Exame psicotécnico do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesse vídeo aqui eu vou falar como eu me preparei na época e o que eu faria se eu fosse me preparar hoje para essa etapa importante do concurso. Então fica comigo até o final desse vídeo. Fala meus jovens, fala minhas jovens, eu sou Glaudimar Pedrosa. Antes de começar o vídeo, só deixa aquela conferida no like aí para incentivar o canal, para me ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas. Deixa o like aí, então bora pro conteúdo então direto ao ponto. Antes de mais nada, pessoal, exame psicotécnico. O que é um exame psicotécnico? Exame psicotécnico é uma etapa dos concursos policiais aí. Você também encontra o exame psicotécnico em teste do Detran, em algumas etapas de entrevista de emprego, enfim. É um teste que visa avaliar a capacidade do entrevistado ou do concursado ali para determinada atividade ou função. No nosso caso aqui, eu acredito que principalmente pelo fato de lidar com arma de fogo e ter que resolver conflitos, o teste psicotécnico é tão importante. Lá em 2012, quando eu fiz o meu teste psicotécnico, ele foi realizado em grupo, não teve entrevista individual e eu acredito que assim deve ser feito novamente. Talvez fique muito caro ou inviável para a instituição escolher testes individuais e por isso eles optem aí em testes em grupo. Então acredito que também o seu teste será feito em grupo. A minha memória não é muito boa, mas eu fiz contato com colegas que fizeram o mesmo concurso que eu e me informaram que o nosso teste na época durou aproximadamente ali umas 2 horas, talvez não mais do que isso. Então eu acredito também que deve ter sido isso daí. Foi um teste que não demorou o dia todo, um teste rápido, igual o TAFE quando você faz. Marca lá no dia, você vai lá num local específico, numa sala com um grupo de pessoas e ele é aplicado de maneira coletiva, não demora muito tempo aí, talvez isso mesmo aí, umas 2 horas para a realização do teste aí e até finalizar o teste. Na minha tela agora aqui, um material que eu preparei para vocês aqui, confesso que deu trabalho, pessoal. Se você gosta de conteúdo de atividade policial, pretende aí se preparar para atividade policial e ainda não conhece o meu canal, eu produzo aqui conteúdo sobre as carreiras policiais, principalmente da Polícia Civil. Vídeos iguais esses aqui são verdadeiras aulas. Eu preparei, passei o dia fazendo roteiro, ainda preparei um PowerPoint aqui para guiar melhor vocês aqui. Então vamos lá comigo lá. Treinamento para o psicotécnico da Polícia Civil. O que eu faria, não é? O pessoal fala assim, mas tem como treinar, não tem como treinar. Pessoal, algumas coisas aqui eu de fato treinei, pratiquei para melhorar minha coordenação motora, para me familiarizar com os testes. Não acredito muito em curso para te preparar para o psicotécnico, porque alguns testes, de fato, se a pessoa não tiver aptidão, tiver algum transtorno, algum problema, ela não vai conseguir realizar o teste. Então, eu acredito que a maior parte do teste aqui você não consegue maquiar ou burlar. Mas vamos lá. Não sou psicólogo, então as informações que eu estou trazendo aqui é de um aprovado que está passando para vocês aqui. No decorrer do vídeo aqui também eu vou falar sobre essa questão aí de psicólogo. Primeira coisa que eu faria, leria o manual. No caso nosso aqui, o nosso manual é o edital. Então a gente tem algumas informações aqui que falam aqui sobre o psicotécnico. Vale a pena dar uma olhada na parte agora do psicotécnico. Você que está nessa etapa do concurso agora, passou no TAFE, o próximo passo agora é treinar para o psicotécnico. Eu ia ler o manual nosso, que é o edital, né? Que para ficar mais tranquilo para a realização dessa etapa aqui. Então o objetivo do psicotécnico é identificar os aspectos psicológicos do candidato e verificar se eles são compatíveis com o desempenho da atividade policial. O objetivo aqui não é verificar se você é maluco, verificar se tem algum transtorno, algum problema. Lembrando que o resultado visa avaliar o estado psicológico do candidato no dia, no momento da realização do teste. Se você fizer o teste hoje, o resultado pode dar 1. Se fizer o teste daqui a um mês ou daqui a um ano, o resultado pode ser totalmente diferente. Por quê? Porque o nosso estado psicológico ele pode sofrer influência, ele pode se alterar com o tempo. Outra informação que a gente tem aqui é que as provas acontecerão no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, somente. Outra coisa aqui, na época que eu fiz não tinha isso daqui. No próprio edital vem falando sobre a plataforma, o sistema de avaliação de testes psicológicos. É uma plataforma do Conselho Federal de Psicologia. Tem aqui a tela aqui que vocês podem acessar, tem um site embaixo aqui que eu deixei aqui para vocês também. E nessa plataforma aqui
somente os psicólogos têm acesso a algumas áreas do site, mas você que como um simples usuário, você consegue verificar a lista dos testes. Não vai conseguir baixar, não vai conseguir fazer download de teste, nada disso. Mas você vai conseguir fazer, você vai conseguir olhar todos os testes possíveis e válidos. Então, a banca organizadora, esse texto de cima aqui, pessoal, que eu coloquei em cima aqui, é do próprio edital. Então, a banca terá que utilizar os testes aprovados dentro dessa plataforma. Eu contei 165 testes aprovados. Tem uns lá que foram rejeitados e certamente a banca não vai poder utilizar. Então tem que utilizar um desses 165 testes. Glodimar, a banca pode utilizar qualquer um deles aqui? Eu acredito que não, porque ela visa aferir algumas características. Então aqui tem todas as possibilidades de teste psicotécnico, de testes psicotécnicos possíveis. Um psicólogo poderia te orientar melhor, olhando o edital, quais as características que a banca vai avaliar e informar quais seriam realmente os testes dessa lista aqui que poderiam avaliar essas características. E aí talvez filtrar ali realmente quais seriam possíveis. Mas aqui, não posso fazer o download. Para que serve? Para você olhar o nome dos testes. Eu entraria aqui, olharia nome de testes ali e aí eu daria um Google e pesquisaria para ver se no Google, no YouTube, tem alguém que fez algum vídeo ou alguém que fez alguma matéria falando sobre esses testes aqui. Seria uma das primeiras coisas que eu faria aí, visto que hoje tem esse material, antigamente, na minha época, não tinha aqui não. E agora, Glodimar, devo decorar os testes? Será que é possível decorar os testes? Aí já fica uma reflexão aqui que nenhum psicólogo conseguiu me explicar ainda. Se o candidato não pode pedir nenhum psicólogo para que o ensine a fazer o teste, né? Isso é proibido lá pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo que eu entendi. Mas será então que o psicólogo tem alguma vantagem? Mas será então que o psicólogo tem alguma vantagem com relação aos demais candidatos? Por quê? O psicólogo não é proibido de fazer o concurso. Imagina lá, o psicólogo aprovado no cargo de inspetor de polícia civil vai fazer o teste psicotécnico. E aí ele tem uma vantagem? Não sei, não souberam me explicar, mas eu acredito que funcione mais ou menos dessa forma aqui. Aí eu estou especulando só, tá? Sou leigo, não sou psicólogo, mas eu estou especulando. Se tiver algum psicólogo aí, me responda aqui, por favor. Até hoje nenhum psicólogo me falou. O psicólogo tem vantagem na hora de realizar o teste psicotécnico? Até onde vai essa vantagem? Me fala aí, se você for psicólogo, me escreve aqui. Mas eu acredito que seja mais ou menos algo assim, ó. Você tem lá um jogo, tá? Melhor jogo da história, The Witcher 3, com Geralt de Rivia, o mito, tá? Tá bom, você não conhece The Witcher 3, tá bom. Vou dar um exemplo aqui de forma mais simples, talvez todo mundo conheça este jogo aqui. Xadrez. Não é xadrez, não. Quebra-cabeças, tá? Aqui é um quebra-cabeças, tá? Todo mundo deve conhecer o que é um joguinho de quebra-cabeça. Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com um teste psicológico. É só para minha construção aqui do pensamento, para você entender, para você se acalmar, para se familiarizar com o psicotécnico. Então, só para te acalmar, relaxa aí, meu jovem, respira. Tem um teste até de respiração que eu vi um psicólogo fazendo que vale a pena. Não coloquei isso aqui no slide, mas já vou abrir um parênteses aqui para fazer o seguinte. Se você estiver muito ansioso em qualquer situação e principalmente lá no dia, vale a pena você usar algumas técnicas para tentar diminuir ou controlar a sua ansiedade. Uma delas que eu vi, pelo menos que funciona para mim, é da respiração. Tá ansioso? Tá ali muito acelerado? Inspira o ar durante 3 segundos, prende ele durante mais 3 segundos e na hora de soltar, solta o ar pela boca durante 6 segundos. Mais ou menos assim, ó. Acho que vocês entenderam. Comigo funciona, eu fico mais calmo. Na hora de atirar, principalmente tiro de precisão, com a minha 22, meu rifle 22, ajuda ali a dar uma diminuída ali no batimento cardíaco, ajuda bastante. Então vamos lá, voltando aqui. Você tem aqui um quebra-cabeça. Se você for dono desse quebra-cabeças aqui, obviamente que se você fizer ele 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, convenhamos, você vai ter uma vantagem com relação a outra pessoa que estiver fazendo ele pela primeira vez. Por quê? Porque você decorou. Eu acredito que alguns testes você consiga decorar, certo? Se ele vier idêntico, né? Só que o que acontece? Ó, os testes normalmente, salve aí para Angra dos Reis aí, aquele abraço, Angra dos Reis aí, tamo junto, pessoal de Angra dos Reis aí, ó, tamo junto em Angra dos Reis. Vamos lá, tem que passar em Angra dos Reis, olha só que vista bonita aqui, pessoal. Só que aí mudou, né? O trem tá aqui. Aí você é dono do quebra-cabeças,
consegue montar ele de trás para frente aqui, porque é esse daqui, é o trem, você está com ele fixado na sua mente. Só que aí vem um outro quebra-cabeça aqui, que não é o quebra-cabeça do trem que você está acostumado lá da locomotiva, é Angra dos Reis. É um hotel bacana isso aqui, né? Olha só, hein? Pessoal rico lá em Angra dos Reis, hein? E aí se depara com esse teste aqui. Será que você vai conseguir fazer ele do mesmo jeito que fez o outro teste lá? Provavelmente não. Você vai encontrar um pouco de dificuldade, porque você memorizou a imagem e você não memorizou isso daqui, ó. Esse aqui é um desenho do mesmo quebra-cabeça. Se vocês observarem, eu peguei exatamente a mesma imagem e sobrepus aqui com outra imagem, né? Para mostrar que era um quebra-cabeça. Eu tive que montar isso aqui, tá vendo, pessoal? O Photoshop aqui, ó. Montei essas imagens aqui para vocês entenderem. Então, o que eu entendo que deve acontecer? Quando você se familiariza com o teste, que é o dono aqui do quebra-cabeça, na hora de fazer um outro teste, mas com as mesmas regras, você vai conseguir fazer ele de maneira mais tranquila. Você já sabe como que funciona, você sabe que é possível, você sabe que não é um bicho de 7 cabeças e provavelmente, se você tiver que fazer esse teste aqui sem nunca ter feito este, o resultado será 1. Se você tiver que fazer esse teste aqui, se você já fazia esse aqui com frequência ou treinava, certamente você vai ter uma familiaridade, vai ficar mais tranquilo na hora de fazer o teste. Então eu acredito que seja mais ou menos isso aí o teste psicotécnico. Existem centenas de testes psicotécnicos, lembrando que aquela lista que eu falei lá, dentro de cada um você tem variáveis, você tem vários tipos diferentes, né? Imagina que um dos testes é o teste de quebra-cabeça, que é esse daqui, não existe esse teste quebra-cabeça aqui, mas um deles seria esse teste aqui. Então você poderia ter esse, poderia ter a variante esse daqui, poderia ter essa variante aqui sem nada. Então são variantes do mesmo teste. Então você decorou isso daqui, não resolveria o seu problema. Você teria que entender que poderia vir esse, poderia vir esse, poderia vir esse aqui e uma outra centenas de testes similares, mas com as mesmas regras. E isso faria com que você ficasse mais calmo e te ajudaria na hora de realizar o teste. Você já sabe como é que funciona, vai lá e faz o seu. Eu entendo que é assim que funciona. Algumas orientações que você encontra no edital, que vale a pena aqui que eu pontuei. Ó. No dia da realização dos testes, o candidato deverá atentar-se apenas às instruções que forem transmitidas pelo técnico responsável pela aplicação. Então, por mais que você tenha treinado, estudado, praticado, preste atenção ao que o carinha que está lá na frente, lá, avaliador, vai estar falando com você. Tire todas as suas dúvidas. Eu acho que eu coloquei depois aqui, mas na dúvida, tire todas as suas dúvidas. Pergunte. Enquanto o teste não começar e ele falar que está valendo, você ainda pode tirar a dúvida. Depois que começou, não vai ter mais como perguntar. Então você tem que tirar sua dúvida antes, não está sendo avaliado por dúvida. Ah, eu vou levantar a mão, já vou perder ponto porque eu vou mostrar que eu estou com muita dúvida. Não existe isso não, tem que tirar sua dúvida, o avaliador vai te perguntar, alguém tem dúvida? Ele não vai ficar igual a mãe, né? Toda hora perguntando ali, mas vai perguntar se tem dúvida. Não tem, ele vai falar que vai começar, depois que começar, tá valendo, acabou, não pode mais ser interrompido. Então, se tiver dúvida, tire suas dúvidas. Nas horas que antecedem o exame psicotécnico, o candidato deverá observar os seguintes cuidados. Só que eu tinha anotado já tinha falado em live, é muito importante, pode interferir, pode influenciar negativamente no seu teste. Dormir bem na noite anterior. Privação de sono pode te atrapalhar muito na hora da realização do teste psicotécnico. Vai fazer diferença se você não tiver dormido direito no dia anterior. Se você tiver virado, então nem se fala. Você vai precisar de concentração, vai precisar de atenção, velocidade, uma série de características que vão ser afetadas se você não tiver dormido direito. A alimentação adequada, a fome atrapalha também. Faça ali uma refeição saudável que no dia, se você não tiver alimentado bem, de mais ou de menos, água também vai influenciar. Evite ingestão de bebidas alcoólicas e vou além também aqui, né? Energéticos ou até mesmo tranquilizantes. Não ingira nada que possa interferir na sua concentração, na sua memória, na sua agilidade, em nada. Aí você vai lá e toma um tranquilizante, aí tem um teste de agilidade, acabou. Vai ficar lá igual o Joseph Klimber no final da carreira dele lá, não vai dar certo. Outra coisa aqui, não serão consideradas alterações socioeconômicas, físicas, psíquicas, nem alterações biológicas temporárias no dia da aplicação do teste. O que é isso daqui? Não tem recurso para problema pessoal seu e individual seu.
Ah, Glaudimar, no dia do teste, faltando 1 hora para o teste, me envolvi em um acidente, meu carro capotou, mas como era o dia do TAF, eu não podia morrer e eu fui para o TAF mesmo assim. Então, faltando 20 minutos, eu entrei no portão correndo, desesperado ali, cabeça quente lá, o pessoal está no hospital lá, eu estou aqui, fiz o teste psicotécnico, deu alteração, posso entrar com recurso? Infelizmente, não tem recurso para isso, pessoal. Que eu saiba, ninguém conseguiu entrar na justiça e ganhou nada que tenha acontecido de forma parecida com o que eu estou falando aqui. E isso influencia no seu teste psicotécnico? Óbvio, qualquer coisa que aconteça com você naquele momento pode influenciar no seu teste psicotécnico, né? Por isso que você tem que estar tranquilo, tem que estar calmo. Já avisa a sua família que no dia anterior do TAF ninguém pode morrer. Se alguém morrer, te avisa só depois que você fizer o psicotécnico, enfim. Tô brincando, tá, pessoal? Mas, enfim, mas na prática é isso mesmo, né? Porque, infelizmente, se estiver pegando fogo, chama o bombeiro. Porque se não é bombeiro, se bem que deve ter bombeiro assistindo também aqui. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Vá tranquilo, procure ir num dia antes para o local que você vai fazer sua prova, conheça a rota do local, não chega atrasado, tudo isso influencia, né? Chegou lá, eu tinha sempre a mania de chegar no dia da prova, das provas objetivas que eu fiz, né? O psicotécnico foi um só. Vou falar até aqui o que eu fiz também para me preparar. Eu chegava e tentava dar uma relaxada. Aquela técnica que eu falei da respiração, para mim, pelo menos, funciona bastante. Ele te acalma, te relaxa ali. Você também pode se concentrar em algum objeto que está próximo ali, tentar esvaziar sua mente daquilo que está te preocupando e focar em coisas que estão próximas a você ali, com características de formato, de cores, enfim, isso ajuda a dar uma relaxada. O objetivo do teste psicotécnico é identificar um perfil psicológico do candidato, que é o perfil profissiográfico. E existe um gabarito, uma tabelinha ali que a banca quer que o candidato tenha, né? Então, a banca, ela tem que apresentar qual é o perfil que ela pretende para depois um psicólogo conseguir avaliar de acordo com os testes se o seu teste se enquadrou naquele perfil. Os psicólogos, pelo menos os que eu pesquisei aqui, disseram que não existe psicotécnico errado, porque o que ele visa avaliar não é se você está certo ou se está errado em alguma coisa, mas simplesmente o seu perfil. O seu perfil está adequado para aquela atividade? Então não existe certo e errado com relação a isso. Se a pessoa é menos na média ou mais em determinada característica, não significa que ela é certa ou errada. Para determinada função, você precisa ter um grau de agressividade mais alto, para outras mediano e para outras mais baixo. Então não existe certo e errado aí. O que existe é, para a função que a banca procura, aí sim existe ali uma média que ela está buscando, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Ó, essa tabelinha aqui está no edital também, e aí ela mostra aqui as características, a descrição da característica, e do lado direito ela mostra a dimensão pretendida dela. Tem que estar ali mais ou menos naquela média ali que ela apontou ali. Então, por exemplo, né, ansiedade, a segunda característica aqui, ansiedade. Aqui ele traz a descrição da ansiedade no meio e mostra ali na parte de dimensão que a banca tem como objetivo um candidato que tem a dimensão média ali de ansiedade. Então, pode ser que para uma outra carreira essa ansiedade seja baixa, mas aqui no nosso caso ela é média. Então, ele teria que estar ali, o seu perfil profissiográfico teria que estar adequado ali. E assim tem várias e várias características, certo? Tem várias características. Então, todos os testes que vocês vão realizar, eles visam avaliar isso daqui. Tem um ou mais testes, né, para uma ou para mais de uma característica aqui. Pode ser que você esteja fazendo um teste que ele vai medir o seu controle emocional, sua ansiedade, sua impulsividade. Talvez um único teste já vai verificar essas características em você, né? Ou às vezes um teste vai verificar uma única característica e por aí vai. No final, existe ali aquela dimensão ali. Pelo que eu vi aqui, eu vi um vídeo de um psicólogo falando que os psicólogos eles não podem publicamente divulgar o que seria ali o gabarito, né? A forma de corrigir as provas. Então, pelo menos pelo que o psicólogo falou, um outro psicólogo não pode mostrar como corrigir os testes, né? E eu até agora também não encontrei nada disso na internet. Aqui é o que eu comentei, tire suas dúvidas antes da realização da prova. Não inicie o teste com dúvidas, pergunte lá ao avaliador antes. E aí, Glaudimar, fiz o teste lá, mas fui considerado inapto, reprovei. Vai caber recurso? Cabe algum recurso
para o teste psicológico que se foi inapto? A inaptidão no exame significa só que naquela época, naquele momento, o candidato não atingiu o que a banca esperava. Somente isso. Não significa que ele é maluco, que tem algum problema, nada disso. Mas o perfil dele não estava de acordo com o que a banca procurava. Então, não é que você é maluco. Agora, o candidato que foi considerado inapto, ele poderá pedir a entrevista devolutiva, que basicamente vai ser o quê? É uma entrevista que o psicólogo da banca vai apresentar para um outro psicólogo as questões e vai discutir as questões ali. Se você tiver, você que vai desembolsar isso, tá? Você vai ter que levar um psicólogo particular para que eles discutam ali. O seu psicólogo pode ter acesso aos resultados dos testes e aí com outro psicólogo eles podem discutir. Se você for sozinho, sem o psicólogo, você não vai ter acesso às respostas da sua avaliação. Basicamente, se você for sozinho, pelo que eu entendi, não vai servir para nada. Porque você vai poder formular o recurso, mas você vai formular recurso de quê? Se você não teve acesso ali às suas respostas. Então, basicamente, o recurso, ele não te dá o direito de refazer os testes. Pelo menos o edital não trouxe essa previsão. Mas você pode interpor recurso de acordo com a correção que foi feita nos seus testes. Então, o teste que você fez é aquele do dia e você não vai fazer outro. A correção do teste é que pode ser revista. E aí, se você passou por essa situação de ter sido considerado inapto, vale a pena pegar um psicólogo e levar junto com você na entrevista devolutiva. E aí já vem aquela pergunta, né? Procurar um psicólogo, fazer um simulado aí de psicotécnico. O que eu fiz na época, pessoal? Eu treinava testes psicológicos, né? Vou mostrar daqui a pouco ali 2 dos testes psicológicos que eu treinava ali. Acho que vale muito a pena você treinar. E o que eu fiz também foi procurar, junto com um grupo de amigos aprovados também no concurso, nós conseguimos um psicólogo e ele fez tipo um simulado que na verdade era uma avaliação, como se fosse uma avaliação no dia da prova. E com isso a gente conseguiu verificar quem já estava tudo certo ali e quem não estava muito bem para o psicotécnico. No meu caso, até eu treinei, óbvio que eu treinei, né? Hoje a maioria dos testes eles são públicos aí, todo mundo consegue ter acesso basicamente com a internet. E eu treinei principalmente, eu vou mostrar daqui a pouco, que eu treinei bastante ali. Então eu fui para o dia desse simulado, é um simulado entre aspas, na verdade é uma avaliação que foi feita lá. E no meu caso em particular, deu tudo certo, né? O avaliador lá, o psicólogo falou, mas no seu caso está tudo certinho. Se o teste fosse hoje aqui, pela minha avaliação aqui, você não teria nenhum problema para poder passar. É só manter esse padrão aí. E aí eu não tive problema. Fiquei tranquilo, fiquei calmo. Fui para o meu psicotécnico tranquilo, porque eu sabia que estava tudo tranquilo ali da minha parte. Era só repetir lá no dia aquilo que eu já sabia fazer, né? Que eu já estava apto a fazer. E no meu caso foi isso. Então, recomendo que você procure um psicólogo. Nessa etapa do concurso não dá para brincar. Você chegou até aqui e aí vai nadar e morrer na praia. Não vale a pena deixar de lado essa etapa. Vale a pena. Tem gente que reprova num psicotécnico e tempos depois passa. Por quê? Porque às vezes negligenciou ele no primeiro momento. Achou que era só chegar lá, que não tinha como treinar, que não tinha como praticar coordenação motora, achou que era só chegar lá, vou chegar lá, vou fazer. Não é bem assim, né? Muita gente aí se prepara, coordenação motora é um negócio muito individual, no dia você pode não estar bem, e principalmente se você chegar a se deparar com uma situação nova, vai ficar ansioso, vai ficar nervoso, nunca viu aquilo, e isso pode influenciar. Chegar no dia do psicotécnico calmo é uma das melhores coisas que podem acontecer para você que tem um perfil para atuar na carreira. Óbvio que tem pessoas que não vão ter perfil, e aí não tem milagre que faça com que essa pessoa consiga passar talvez no psicotécnico. Imagina uma pessoa que não gosta de arma de fogo, eu tenho medo de arma de fogo. Como que uma pessoa dessa vai ser policial? Não vai passar no psicotécnico e não vai passar, não tem como avançar. A maioria das pessoas que chegaram até aqui é porque certamente gostam, querem muito isso. Então, por óbvio, é uma etapa que não tem um percentual muito alto de reprovações. A gente não tem uma estatística. O pessoal até me pergunta, qual o percentual de reprovações no psicotécnico? Eu não sei qual é esse percentual. O TAF a gente até tem uma estimativa, mas o psicotécnico eu não fiz uma estatística para isso e desconheço um percentual, porque isso pode variar muito de concurso para concurso.
Agora, eu vou falar para você aqui 2 exemplos de teste psicotécnico que eu acredito que vale a pena você treinar. Eu treinava e, no meu caso, ajudou bastante a ficar mais calmo, como eu falei para vocês aqui. Ó. Primeiro deles é o teste AC, ou teste de atenção concentrada. É um método psicológico que mede a capacidade que um indivíduo tem de se concentrar em algo, mesmo estando sob pressão. Esse aqui é um dos exemplos de teste de atenção concentrada. Veja o seguinte, lembra que eu dei o exemplo lá do quebra-cabeça, você achou até chato, de repente até acelerou o vídeo, mas olha isso daqui. O teste, ele tem o mesmo gabarito, ó, a mesma orientação em todos eles. Tá vendo aqui, ó? Mas olha a diferença deles. Você pode ver pelo início aqui, ó, que é totalmente diferente. Olha as sequências como são diferentes. Esse teste aqui em particular, como que ele é feito? Já vou até falar mais ou menos como ele é feito aqui. O avaliador vai te entregar uma folhinha como essa daqui, vai te dar um tempo para você fazer, e talvez 1 minuto e meio, 2 minutos, não sei exatamente qual que é o tempo oficial para fazer esse teste aqui, mas uma folha igual essa daqui da direita aqui. E aí ele vai pedir para você marcar com um X, deixa eu apagar aqui. Aí ele vai pedir para você marcar com um X aqueles símbolos que se repetirem iguaizinhos a esse daqui. Então, toda vez que tiver um símbolo desse daqui, ó, você vai marcar com um X assim cruzado na figura aqui. Toda vez que tiver um igual esse segundo aqui, você vai marcar um X. Não é? A bolinha eu só estou mostrando aqui para ilustrar, tá? E um igual esse daqui, você vai marcar um X também. Deixa eu apagar de novo aqui, ó. Vamos lá. Aí vamos supor aqui que você vai fazer um teste igualzinho a esse daqui. Vai chegar lá no dia, o avaliador vai falar para você marcar toda vez que tiver uma figura igual a essa daqui na folhinha. A minha sugestão, aí amanhã que você só vai aprendendo, treinando, né? Se você se deparasse com um teste desse a primeira vez na sua vida para valendo, né? Lá no dia, talvez você não ia pensar em algumas coisas para te facilitar. Mas, por exemplo, vamos supor que você vai fazer esse teste. Eu faria como, né? Acho da forma mais fácil. Faz um de cada vez. Né? Primeiro você procura todos iguais a esse símbolo preto aqui. O avaliador chegou lá e falou, ah, valendo, aí você vem. Aí falou, opa, um igual. Aí você, opa, outro igual. Aí, opa, outro igual. Outro igual. Outro igual. Outro igual. Outro igual. Outro igual. E foi. E aí você vai embora, ó, tá vendo? Ó? E aí você vai embora. Aqui tá horrível, né? Porque eu tô no computador, obviamente. Chegou lá no final, aqui no último, ó, depois de riscar todos, aí você tenta identificar algum parecido com o segundo, que aí você consegue, a sua memória já vai filtrando mentalmente o que é e o que não é igual àquela imagem ali. E aí você consegue realizar ele muito mais rápido. Ah, Glaudimar, mas então é só eu decorar a ordem aqui. Não é decorar a ordem. Olha como eu falei aqui, ó. A figura da direita, vocês estão vendo aqui, ó, ela tem uma ordem totalmente diferente. As imagens aparecem em locais totalmente diferentes aqui, ó. O primeiro em destaque aqui já está aqui, ó. Em primeiro aqui já tem um, ó. Aqui não tem. A imagem é diferente. Ele tem que estar do mesmo jeito, inclusive, né? Apontando para a direita, ou para baixo, ou para cima, mesma cor. Se tem 3 bolinhas, ou 2, ou uma, tem que estar exatamente igual. Então, esse aqui é um dos testes. Teste de atenção concentrada. Tem outros modelos com outras figuras também. Então, lembra que eu falei? Entendendo o gabarito, fica mais fácil você realizar o teste. Mas você vai decorar isso daqui? Acho pouco provável que ele caia exatamente igual a algum que você tenha treinado ou que você consiga memorizar. E até mesmo porque não faz diferença você memorizar. Você vai olhar, o olho humano às vezes é muito mais rápido do que você tentar memorizar isso daqui. Enfim, você tem que entender o teste e praticar. Era o que eu faria. E o outro aqui, campeão de testes psicotécnicos policiais, é o famoso palográfico, que você deve ter encontrado ele também no exame do Detran lá. É um tipo de teste de personalidade que mede características comportamentais via técnicas gráficas. Você vai escrever, olha ali, ó, os palos. Então, esses palos aqui são os famosos palos que vão verificar aqui, ó. Você vai fazendo risquinho numa folha, ó. Opa, já reprovei aqui. Reprovei não, né? Minha característica está muito diferente, ó. Você vai fazendo risquinho, começou, aí o avaliador vai falar lá sinal, aí você vai dar um risco, depois vai continuar e segue o jogo aqui, ó. Qual que... Eu treinei isso daqui muito, pessoal. Muito, muito, muito. Quem não treinar isso daqui é juvenal. Tem que treinar. Porque eu escrevo muito mal, minha letra é horrível, né? Minha grafia é horrível e eu treinei. E eu verifiquei que, dependendo do dia e do meu estado emocional, influenciava na qualidade, no tipo do traço, na grossura do traço ali. Isso aqui é um teste que você faz
Todos esses testes aqui, inclusive, eu não estou entrando em detalhes aqui. Vale a pena você ir lá no YouTube, né, aqui no YouTube, e pesquisar sobre teste palográfico, teste AC, você vai encontrar vídeos ótimos aí explicando esse teste aqui, tá bom? Então, esse teste aqui, ele mede aqui velocidade e qualidade dos riscos aqui. E aí ele vai verificar, por exemplo, ó, esses testes aqui, olha aqui, ó, o exemplo aqui, ó, começou pequenininho aqui, foi aumentando, foi pegando uma ondinha aqui, esse da direita aqui, da imagem da direita, está um pouco mais uniforme, uma qualidade melhor. Tem vezes que você começa a escrever pequenininho aqui, ó, aí dá um risco totalmente aleatório, ó, entendeu? Isso aqui, dependendo do risco que você der, o avaliador vai interpretar de uma determinada forma aqui, né? Se você começa escrevendo aqui reto e depois vai subindo aqui, por exemplo, ó, ele verifica a sua organização, velocidade, uma série de características aqui de acordo com o tipo de risco que você estiver dando aqui. Então, por isso que eu acho que vale a pena você praticar e também fazer aí um simulado, procurar um grupo aí, procurar um psicólogo. Eu acho que vale muito a pena você investir nisso daí. A palavra aqui é equilíbrio. Você tem que estar calmo no dia, tem que estar equilibrado no dia para realizar o teste. Eu sei que tem muita coisa que não depende da gente, né? São estímulos externos que nos influenciam, mas tenta evitar isso ao máximo nos dias que antecedem o seu exame ali. Fica tranquilo ali, vai treinando o máximo que você puder ali e no seu exame você vai refletir exatamente aquilo que você já vem fazendo ali. Uma outra coisa também, pessoal, eu tenho um outro vídeo aqui, vou deixar no final aqui desse vídeo aqui o link, ou na descrição desse vídeo aqui vai também ter esse link lá, desse outro vídeo que eu fiz sobre o psicotécnico. Vale muito a pena assistir. Você que já está nessa etapa aqui, eu tinha feito um outro vídeo, esse aqui complementa aquele outro. Esse aqui, apesar de ter ficado bem completo também, tirou muita dúvida, ele complementa aquele outro vídeo. Então vale a pena assistir esse outro vídeo também. E se você estiver procurando material para estudar, dá uma conferida na descrição desse vídeo aqui, que eu deixo os links para os materiais que eu indico. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu!